falando de Ministério de Louvor, e falando de Lagoinha, e falando de Fábrica de Artes, a gente não tem como não lembrar de o quê? De Diante do Trono. Quem será, gente? Você já viu, se você tá no YouTube, já viu. Por favor, Júnior, apresente então a nossa convidada especialíssima. Gente, especial demais, estamos aqui hoje com ela. Ela não deu uma risada pra ninguém reconhecer que a risada dela é famosa, né? Mas estamos aqui hoje com Helena Thanuri. Bate palma aí, onde você tá? Muito bom. Bom demais, Helena Thanuri, gente. Assim, apresentações, né? Acho que nem precisa tanto, mas ela que fez aí um trabalho lindo no Diante do Trono, que é mãe, que é esposa, que tem viajado aí o Brasil e o mundo pregando a palavra de Deus. Como é lindo a gente ver aquilo que Jesus está fazendo por meio da sua vida, Helena. E como é bom receber você aqui hoje no Praise Podcast. Muito obrigada. Eu agradeço pelo esse convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, me sentindo meio em casa, né? É tão legal que a gente entra na fábrica, eu tenho uma... É como se eu entrasse no túnel do tempo, né? Eu lembro quando eu vim, logo nos primeiros anos da fábrica, trazendo os meus filhos para aprender instrumento, né? Hoje a Sofia toca viola. Assim que a gente entrou nessa sala, o João olhou ali e falou assim, Miguel e Arthur, porque o Miguel aprendeu a tocar o baixo acústico e o Arthur, o violoncelo, aqui na fábrica. Então, é meio nostálgico e é tão bom a gente saber que essa casa tá sendo um instrumento mesmo para abençoar tanta gente, né? De quinta-feira eles vêm aí, né? Nas quintas-feiras ainda, ensaiam a gente tem aqui a orquestra de alunos, né? Do maestro Sérgio Gomes, que é o maestro que fez tudo que fez, né, na época do Diante do Trono e continua nas quintas-feiras aqui ainda dando aula para uma turma e os meninos estão aí. Sim, coisa linda. O trabalho do Sérgio, ele também deixou a sua impressão digital aqui na fábrica, né, cuidando da formação da estrutura mesmo, porque ele como músico, ele sabia como é que essas salas tinham que ser preparadas e tal, então por muito tempo ele esteve aqui também e é tão bom a gente saber que é um revezamento de bastão, né, gente? A gente prepara, corre a nossa porção e passa o bastão para a próxima geração, o mais fácil possível, para que essa geração vá além do que a gente foi, né? Então... mas tá cedo ainda, né? Você tá assim, tá passando um pedaço do bastão, mas tá segurando ele ainda aqui, que a gente acompanha, graças a Deus. Eu vou passando o bastão e corro atrás encorajando. Vai! Mas Deus tem usado tão grandiosamente sua vida. A Júnior foi até um pouco econômica, porque você é dubladora, é atriz. Há uns anos atrás eu tive o privilégio de trabalhar num projeto seu, né, que foi o 1968. Sim. O ano que nunca terminou. O ano que não terminou. O ano que não terminou. Que projeto incrível. Para você que ainda não viu, entra no YouTube aí e pesquisa. 1968, o ano que não terminou. Um projeto maravilhoso onde a Helena conta muitas histórias, né? Sim. E aí você olhando assim, eu lembro que na época você teve que fazer uma pesquisa, né, para poder relembrar de várias coisas que você tinha vivido, né? Sim. E isso te levaram lá atrás, na época da infância. Como é que foi que Jesus chegou na sua vida, Helena? Porque muita gente conhece a Helena a partir dos holofotes, das câmeras, de um projeto que acabou se tornando um projeto conhecido no Brasil inteiro. Mas para quem não teve a oportunidade de assistir esse projeto, e eu quero que você assista, inclusive, para ver com mais detalhes, como é que foi que Jesus entrou de fato na sua vida? Eu nasci em 68, por isso daí o nome do espetáculo, né? O ano que não terminou porque está aqui até hoje. Graças a Deus. E eu nasci num lar católico, romano, e meus pais ouviram de um pastor norte-americano, quando eles estavam noivos, que Jesus não era uma religião, que Jesus era uma pessoa que veio fazer reconciliação entre Deus e o homem. E que eles precisavam de conhecer a pessoa de Jesus. E meus pais falaram, não, a gente já está tão envolvido na igreja, claro que a gente conhece Jesus. E, no primeiro momento, eles, para não gerar confusão, falaram, não, a gente aceita, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus e tudo, mas continuaram levando a vida do mesmo jeito. Quando o casamento, eles se casaram, esse pastor foi testemunha do casamento deles na igreja católica, o que na época era assim, uma coisa escandalosa, chocante. Né? Como um pastor evangélico seria testemunha no casamento, né? E ele fez questão de aceitar o convite, foi. E durante 18 anos, esse pastor permaneceu orando pelos meus pais. A família toda missionária aqui no Brasil, vinda dos Estados Unidos. Você lembra o nome dele? Pastor John
Ruth, e a esposa, Joy. E por que eles se conheceram? Porque a filha do pastor John se casou com o irmão do meu pai. O casamento não durou tanto tempo, mas eles se casaram. E também o evangelho veio para toda a família do meu pai. Mas todos eles assim, não, a vida está boa do jeito que está, a gente já tem Jesus no coração, como tantos de nós acreditamos até hoje, né? Que conhecer a história de Jesus, falar Jesus é o Filho de Deus, é ter um relacionamento com Ele, não é. Né? E aí, aos 18 anos de casamento, eu e meus irmãos já existíamos, eu tinha 11 anos na época, meus pais, então, estavam vivendo uma crise aguda no casamento por causa de um adultério. E estes pastores foram visitar os meus pais. Tinha muito tempo que eles não iam na nossa casa, a gente não se via, e eles foram e falaram, olha, Deus nos mostrou que o casamento de vocês está fracassando, e nós viemos aqui. Naquele dia, os meus pais aceitaram Jesus na sala da minha casa. Olha. Eu acordei, eu estava dormindo no sofá da sala, eu acordei ali aos 11 anos de idade, assustada com o choro da minha mãe, o pranto dela na sua rendição. E eu lembro da dona Joy olhando para mim, sorrindo e dizendo, está tudo bem. É um choro de cura. Olha só. Né? E ali começou a jornada dos meus pais. Eu fui acompanhando os meus pais para a igreja. Aos 14 anos de idade, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus num acampamento de carnaval, um acampamento de toda a igreja. Isso era onde? Era a igreja Peniel. Mas em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, a igreja que fica aqui no Carlos Prates. Inclusive, Sei, a Peniel, ela nasceu da Lagoinha. Eles tinham um trabalho com a galera que mexia com drogas, e até hoje tem, né? E daí nasceu o Desafio Jovem Peniel, era um chamado muito específico. As pessoas que frequentavam a Lagoinha daquela época, sei lá quantos anos atrás, elas achavam muito estranho aquele tanto de hippie na igreja. Quem assistiu aí Jesus Revolution, era a versão de Jesus Revolution, sabe? Era bem Bem assim. mineira. E aí o pastor Reuel, que na época era da Lagoinha... Reuel Feitosa. Reuel Feitosa, exatamente. Ele entendeu que era o tempo dele abrir um ministério próprio para cuidar dessa galera, né? E foi na Peniel que nós, então, encontramos Jesus. Eu frequentei a igreja Peniel 6, 7 anos, e depois disso eu vim aqui para a Lagoinha. Desde a Peniel eu já gostava das artes, entrei para o coral, eu tinha 14 anos, eu recebi a Cristo, e logo depois eu entrei no coral da igreja, e fiquei no coral por um bom tempo, depois me envolvi com o teatro da igreja, então sempre ligada à música, à arte, sempre me pegou, né? E aí eu estava namorando com o João há pouco tempo, e meus pais estavam transicionando aqui para a Lagoinha. E o João, ele não foi muito bem aceito lá na igreja que eu frequentava, porque tinha uma expectativa... gente, essas coisas do homem, né? Tinha uma expectativa de eu namorar alguém da igreja. Uhum. Então, quando chega um rapaz estranho, né? Eu com o João apresentando os meus amigos, por alguns ele foi até hostilizado. Tinha gente que conversava comigo e não olhava na cara do João. Olha, gente. Hashtag fica a dica, crente. Não dá essa bola fora, né? Não faça o que Jesus não faria. Meu Deus né? do céu. E aí o João se sentiu meio desconfortável. Só que eu vim apresentar num Confra Jovem uma peça teatral, que era o Peregrino na época. E o João veio assistir. E ele gostou da atmosfera. Imagina, Confra Jovem, ali no início dos anos 90, pegando fogo a igreja, o pessoal interagindo com a peça, sabe? Como a gente representando o Peregrino baseado no livro, né? E as pessoas vibravam. O João Lúcio falou assim, eu gostei demais dessa igreja, que igreja vibrante. E gente que nem conhecia ele, tratando ele com todo carinho, cumprimentando ele e tal, tal. E aí, no domingo seguinte, eu falei, vamos lá visitar a Lagoinha? Vamos. E não saímos mais. Era o tabernáculo na época. Era o tabernáculo na época, o templo principal não existia ainda, né? Nem tinha começado a construção ainda. Né? Não sou velha, gente. Benihim vindo aqui, foi mais ou menos nessa época. Foi mais ou menos nessa época. Sou velha não, tá, gente? Sou vintage. E assim, aqui começou, né? Se fortaleceu tudo aquilo que eu já tinha aprendido. O João batizou aqui já na Lagoinha, né? Enfim, e estamos aí até hoje. Interessante, porque Deus levantou, foi para Peniel, converteu lá e tal, depois vem para cá. A Nívia era da Batista da Floresta, de onde eu era também. Sim. E aí, num determinado momento, Deus direcionou para a família toda, eles vieram para a Lagoinha, e ali Deus começava a conectar as coisas, né?
Você vê como é que Deus vai fazendo, ligando né? as peças Ele e a vai gente nem ligando. percebe os movimentos, às vezes, que Deus está Deus fazendo, faz. né, na nossa vida. E depois a gente olha e fala, uau, encaixou. Exatamente. Deus é Deus mesmo, né? Deus é Deus. Perfeito. Eu me lembro muito de uma época que a gente começou a viver algo, era uma atmosfera muito diferente que a gente vivia aqui, sabe? Fala-se muito, quando eu viajo, até hoje as pessoas falam muito sobre isso, ó, Belo Horizonte, o que tem lá com relação a essa questão da adoração. Não é nada de diferente, eu acho que Deus começou um movimento aqui, né? Existiu um movimento aqui incontestável, né? Porque não foi uma coisa que o homem podia ter construído. Foi uma coisa muito espontânea, como se focos de incêndio literalmente tivessem começado isoladamente, cada um no seu ponto, assim, né? E de repente a coisa pegou fogo e deu uma visibilidade para o Brasil inteiro. Quer dizer, não foi uma coisa que a gente sentou e planejou. Sistematicamente foi planejada, né? Nada planejado. Uma agenda de Deus mesmo, né? Uma agenda de Deus mesmo. Eu me lembro, falando nesse tempo, Felipe, que uma coisa, o Diante do Trono já existia, e eu lembro que a Lagoinha experimentou um mover muito grande do Espírito Santo. Eu me lembro que nos cultos pela manhã, não tinha apelo para oferta, não se falava de oferta. E enquanto o pastor Márcio estava ministrando a palavra, ou estava ali no final do louvor, as pessoas começavam a vir para o púlpito e entregar o que elas tinham, sem ninguém falar de oferta. O que nos faz lembrar muito da generosidade do povo de Deus no deserto para construir o tabernáculo. Né? Eles vieram de tal maneira a ponto de Moisés falar, não para de trazer, não precisa mais trazer, a gente já tem tudo que a gente precisa aqui. E a gente experimentou isso na Lagoinha de um jeito, as pessoas tiravam as alianças dos dedos, as pessoas doavam suas bíblias, as pessoas colocavam oferta, ninguém estava falando de oferta, e as pessoas ofertavam. Não tinha jeito de ser uma coisa que não fosse o movimento do Espírito. E eu me lembro de um garotinho que veio e passou no meio de todo mundo, ele não tinha nada para oferecer. Então, ele tirou a camiseta, ele devia ter uns 6 aninhos. Uau. Ele tirou a camiseta, a calça, chorando. Oi, gente. E voltou para a mãe dele só de cueca. Ele tirou o tênis, ele tirou a camiseta, tipo assim, não tinha jeito daquilo ser uma manipulação humana, não se estava falando sobre isso, era um movimento do Espírito, e essas coisas a gente nunca mais esquece. Na época do documentário do pastor Márcio, né, a gente conversou com muitas pessoas, e eu me lembro do pastor Paulo César falando que uma das evidências do avivamento que a Lagoinha viveu não era, às vezes, o que as pessoas hoje enxergam, que fez, assim, aquele boom de fora, mas era justamente um mover de arrependimento, que era muito mais algo, às vezes, interno ali, pessoas confessando pecados, pessoas se arrependendo de coisas, né, que às vezes estavam ocultas, mas esse era uma evidência muito forte do avivamento. Esse movimento de generosidade, ele veio logo posterior. Uma coisa foi levando a outra, entende? Então, veio fazia apelo, as pessoas viam multidões, em lágrimas, arrependimento de pecados. Era uma evidência. Muitas coisas começaram a vir à tona, pessoas confessando o pecado mesmo. E depois disso veio essa onda de generosidade, espontaneidade, né? E foi algo sobrenatural que a gente viveu. Você veio, assim, para fazer uma peça, você nem era membro, assim, e você vem, fica, você com o João, aquela coisa... Entendem que Deus tinha um tempo para vocês ali, e como que você começa a interagir com o ministério de louvor da Lagoinha, da igreja? O que acontece? Por causa dessa experiência que eu tive com o João meio traumática lá na Peniel, né? Chegou aqui, o João estava ávido por se envolver, e eu não queria me envolver. Eu estava ferida. Então eu falei assim, ótimo, uma grande igreja, ninguém vai me encher a paciência. Vou esconder. Vou esconder, né? Só que Deus te acha, não tem jeito não. Se você está pensando que você vai ficar escondido, não vai. E o João foi convidado para entrar numa banda. Daí a pouco ele chegou em casa e falou assim, o pessoal quer que você faça uma participação na banda. Eu falei, João, você pode ir, mas eu não quero ir. Mas não teve jeito. Eu fui fazer uma participação, o Robinho me viu cantando e convidou nós dois, eu e o João, para entrarmos no El Chamar. El Chamar. Né? E aí no El Chamar eu falei assim, eu não quero. O único grupo que eu me vi entrando, talvez um dia, quem sabe, era o El Chamar. Porque tinha a ver comigo, na época tinha uma coisa de coreografia também, que na época era uma coisa muito em alta, né? Hoje, quando a gente olha para o vídeo, a gente pode rir, porque é uma linguagem já ultrapassada, mas nada perde o seu valor, porque ele cumpre o seu propósito. Né? E aí veio o convite, o João Lúcio chegou em casa entusiasmadíssimo, depois de tocar num culto de terça-feira, e ele falou assim, você não acredita o que aconteceu? O quê? O Robinho chamou eu e você para fazer um teste para entrar no El Chamar.
Eu falei assim, meu Deus. Aí desse aí não dá pra eu resistir, não. É Deus empurrando, assim, né? Empurrando. E aí foi aí, o nosso primeiro, né, esse primeiro envolvimento com a equipe de louvor foi com El Chamar pelo convite do Robinho. Que coincidentemente não, né? Que tinha também... Até hoje, o El Chamar continua, né? Continua, até hoje. Gente, continua. eu sou do El Chamar. Robinho. Ela fala Robinho, assim, é muito familiar, né? Porque a gente tá aqui toda semana ensaiando. Sim. Ali, ó, Mas não você pegou pode um faltar Robinho mais ensaio. calmo, né, Júnior? Peguei, Você- eu não sei, porque a gente compartilha as falas do Robinho. Até um tempo atrás encontramos com a Helena aqui no congresso. E aí a gente falou algumas coisas que o Robinho fala. Gente, o Robinho fala isso ainda? Fala, desde da época ele ainda é assim, esse jeitinho bem peculiar. Beijo, Robinho. Mas o Robinho, que agora é vovô, e eventualmente vai lá ver a netinha, que é uma bênção, ele e a Runier, um abraço pra eles aí. Mas o queridos. Robinho, Demais. ele marca a gente, né? Porque eu me lembro de uma vez a gente estar ensaiando e era uma junção do coral com o El Chamar para alguma coisa especial, acho que não sei se de Natal. A gente estava cantando juntos. Ou eu ia fazer um solo com o coral, eu não me lembro. Só sei que a gente estava juntos na sala do coral e aí ele querendo fazer as sopranos, cantar mais agudo. E a nota não ia, a nota não ia, a nota não ia. Ele falou assim, soprano, põe um espartilho. Aí elas fizeram assim, 38! O espartilho 38, não interessa quanto que você veste. O espartilho 38, agora aperta! As mulheres na mesma hora fizeram assim, agora canta! Aí a nota foi. Uma boa E a técnica. gente riu, mas a gente riu a beça. Porque era tudo uma questão de consertar a postura, né? E firmar o diafragma. E ele ilustrou com essa ideia que ele teve. Ele já estava tentando tirar a nota das sopranos e não ia. E ele pega e todo mundo... Eu estava de lado, olhando elas de lado, todas elas fizeram sim, se endireitaram na cadeira. Na hora. E a nota Funcionou, saiu. né? Funcionou. Coisas de Robinho, gente. São muitas técnicas, muitos anos. O Robinho tem uma vasta experiência. Tem sim. Gente, ó, eu costumo falar que o Praise Podcast é um programa que é maravilhoso. A gente recebe pessoas incríveis aqui. A grande maioria das pessoas são amigas, né? São Sim. pessoas próximas. Mas o ruim é que é curto. Parece que é muito tempo, mas não é. Então o primeiro bloco já tá acabando. Ai, meu Deus. Mas a boa notícia é que tem um bloco inteiro ainda de Helena Tanuri para você, com histórias maravilhosas, com assuntos que tá sendo relevante para mim, para você também, né, Júnior? Nossa, demais. Gente, não perde não. A gente, né? A gente já volta. É só o tempo de tomar uma água, convidar todo mundo que está assistindo aí, que está na sua casa, para vir para a sala para assistir junto, que a gente já volta. Eu disse que seria rápido e foi rápido o intervalo. Nós estamos de volta com o programa Praise Podcast. Para você que ligou a televisão agora, ou não sei, talvez esteja assistindo somente esse segundo bloco, é o nosso programa do Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha. O perfil do Instagram nosso, do Ministério, é @lagoinha1. Você pode seguir, compartilha os recortes dessa entrevista, desse bate-papo, na verdade, né? E de todos os outros que a gente faz aqui no Praise Podcast, são postados sempre aqui. Sempre uma frase, talvez, algum versículo, algum tema que é postado no nosso perfil do Instagram e você pode espalha para muita gente. Porque assim como edifica a nossa vida quando a gente apresenta, edifica a sua também, pode edificar de alguém que talvez esteja literalmente precisando receber essa mensagem. E quando você encaminha para alguém, pode ser que Deus queira usar exatamente aquele recorte para poder tocar o coração daquela pessoa, né, Júnior? Gente, sempre muito conteúdo legal. Tanto o programa inteiro, quanto os recortes. Então, assim, compartilha com as pessoas que você conhece, compartilha com aqueles que Deus tem colocado à sua volta e seja uma voz aí que espalha boas notícias, que espalha coisas boas, porque ultimamente tá difícil, né, Felipe? Tá a gente difícil. tá espalhando muita coisa que não é tão legal. Mas pra esse podcast você pode espalhar à vontade. É, isso mesmo. E também o site da Rede Super, www.redesuper.com.br, onde esse programa é exibido, né? Além de nas redes sociais, é exibido na Rede Super. E entrando no site você tem acesso a toda a programação da Rede Super. Tem cultos, dos mais... Gente, a gente tem culto que é feito para as irmãs do coque e culto que é para a mocidade, a galera quebrar tudo e pular e bater a cabeça, tirar o pé do chão. Então tem culto para toda a sua família, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos. E ali no www.redesuper você acompanha a nossa grade completa de programação com os cultos e com os programas também incríveis que nós temos. Um deles, inclusive, a Helena participa ainda, que é o Chá, Chá né? das Quatro. Chá das Quatro. Maravilhoso. A minha mãe, gente, sempre fala. Você viu o que aconteceu lá no Chá das
4 que a Helena falou? É sério, ela sempre me manda. Falei, mãe, você tá sabendo das coisas mais do que eu? E ela mora no Espírito Santo. Falei, você sabe das coisas mais do que eu, acompanha tudo. Um beijo, mãe. Aproveita mesmo, faz a média com a mamãe. Domingo, né, vai ter lá aquele almoço, aquela macarronada. Mas aí quando eu for, né, Felipe, ela tá no Espírito Santo. Ela já tá preparando o terreno. Só ano que vem. Vai ter, como é que é o nome daquilo, gente? É muqueca capixaba. Ô, delícia, gente. Trembão, sou. Da minha terra. Helena, você viajou esse Brasil inteiro, não foi? Sim. Tudo. E que você, só saindo um pouco fora assim, do assunto, o que você tem assim de precioso, que te marcou a cabeça? De você falar assim, Felipe, eu fui uma vez eu viajei, por exemplo, uma vez eu viajei para Manaus, e aí eu fui no Encontro das Águas, e de repente aparece um barquinho do lado do nosso barquinho, o cara com uma jiboia gigante na mão, com a boca amarrada, e o outro com um jacaré na mão. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aqui o povo anda com isso, com os bichos assim na rua, e aquilo me marcou que eu nunca lembrei. É uma lembrança muito presente assim na minha cabeça, que é muito regional, né? Você tem alguma coisa que te marcou assim? Me marca muito a diversidade, né? Como a gente realmente é um país de dimensões continentais. No Sul, por exemplo, como as pessoas são mais reservadas, mais discretas, nos seus comentários, na maneira de... Né? A primeira vez que eu estive em Curitiba, por exemplo, né? Você está falando para uma plateia, eles não interagem, eles são mais reservados. Não significa que eles não estejam recebendo. Agora, você vai para o Nordeste, o povo nunca te viu na vida, te trata como se você fosse da família, te coloca dentro de casa, dorme aí, fique aí. Então, assim, aquele amor, né, que o nordestino tem, aquele coração aquecido, o que não significa que o Sul também não tenha, mas esse comportamento diferente. Essa influência cultural, né, europeia, e essa mistura, essa miscigenação do Brasil. Agora, lembrando de tudo, de tantas coisas lindas que eu já vi de norte a sul do Brasil, tem algo que me marca muito, que é, por exemplo, eu fui para Parintins. Parintins fica no Amazonas, e eu tive que voar de Manaus para Parintins, e ou você vai de avião um dia sim, um dia não, ou você vai de 12 horas de barco. Então, é uma cidade relativamente isolada, mesmo a gente estando no século XXI. Né? Então, não tinha voos diários na época que eu fui. E lá em Parintins, eu tive uma crise renal. Eu tive uma pedra nos rins. Eu já tive 4 partos normais e a dor é similar. A dor que eu senti nos partos... Todo mundo que tem crise renal fala, né? É muito similar à dor, porque não tem posição que te console, que alivie. Sim. É uma dor intensa. E eu comecei com aquela dor que parecia uma cólica, mas ela foi migrando para a lateral do corpo, e uma dor medonha, eu não conseguia ficar sentada no carro. Eu falei assim, vou morrer. Eu vou morrer, eu estou em Parintins, eu vou morrer, 12 horas de barco, hoje não tem avião, né? Não, vamos embora pro hospital daqui. E, gente, pasmem, lá em Parintins, eu cheguei no hospital, fizeram ultrassom em mim. Olha, gente. Lá em Parintins. Né, fizeram ultrassom, perceberam que não visualizaram a pedra, mas viram que o canal estava dilatado, o que era a evidência de uma pedra. E falaram assim, olha, nós vamos te dar um analgésico na veia, você deve melhorar, mas volta para sua cidade e procura investigar, porque ela deve voltar a se mover. Porque ela se moveu, doeu muito, e ela deve voltar a se mover. Enfim, no lugar que eu menos esperava recursos, e não tinha mesmo, a cidade é de poucos recursos, eu tive recursos. Eu andei naquelas voadoras, né, fui para uma ilha lá, nadei no Amazonas. Então, foi uma experiência que me marcou muito a minha ida a Parintins. Antes disso, você teve Bom, você chegou até isso porque o Diante do Trono se tornou um projeto mundial, né? Sim. Muito Brasil, mas também reconhecido no mundo inteiro como... Se estendeu, né? Foi um projeto que abençoou e abençoa ainda milhões de pessoas. E aí a gente terminou o bloco anterior falando sobre o El Chamar. Você chega no El Chamar e começa a participar do Ministério de Louvor da Igreja. Sim. Aí é onde nasce e começa o Diante do Trono, nesse período? É nesse período que nasce. O Sérgio... E teve uma conversa assim que a gente tem, igual a gente tem, continua tendo também, no backstage ali, né, da igreja, tá ali tomando um cafezinho antes de começar o culto e batendo papo. A gente vai fazer um grupo chamado Diante do Trono? Como é que foi isso? Não. Vamos montar uma banda. Vamos montar uma banda? Vamos. Você
você toca baixo, você guitarra, vamos montar uma banda. O João canta, a Helena canta, vamos fazer uma banda chamada Diante do Trono. Não nasceu assim, né? Nasceu de registrar, do desejo de registrar as canções que Deus já estava dando a Ana Paula, que era do El Chamar, o desejo de registrar essas canções e unir esse desejo para começar um trabalho missionário na Índia. Então, o que aconteceu? Tem os congressos de louvor da igreja. Na época, a Ana era líder de louvor da igreja, uma das líderes de louvor da igreja. Ela tinha acabado de vir do CFNI, e lá ela tinha conhecido um professor, o Kevin Jonas, que é o pai do Jonas Brothers, e ele era pastor numa igreja, e eles iam registrar um projeto para cantar A Ele a Glória, que é a música do Kevin Jonas. E aí, a Ana foi gravar a versão em inglês, em português. Ela ia cantar, gravar, e ela, como nós fizemos aqui no Exaltado, com participações de angolanos e alguém cantando em inglês, a Ana ia cantar em português. E nessa viagem, o pastor Márcio, que estava voltando da Índia, vendo uma necessidade latente lá, disse para o Sérgio: acompanha a Ana a essa viagem e aprende tudo sobre gravação, porque nós vamos registrar os louvores da Lagoinha, para a gente começar um trabalho missionário na Índia. O Sérgio foi acompanhando a Ana nessa viagem, e durante essa viagem a Ana tomou coragem de mostrar para ele uma das suas canções. Porque uma vez ela foi mostrar uma canção para alguém, e essa pessoa, que ela nunca contou quem foi, falou assim: "Nossa, que música horrorosa". Ela não falou que a música era dela. E era a música... Agindo eu, quem impedirá? E ela cantou para a pessoa, e a pessoa falou: nossa, que música horrível, muito ruim essa música. E ela se travou com aquilo. Mas aí depois ela tomou coragem e foi cantar para o Sérgio. Que música que ela cantou para o Sérgio? Diante do Trono. Eu me prostro. E aí o Sérgio falou: que música linda, Ana. Vamos registrar. E colocaram as músicas da Ana para fora, né, que ela guardava para si. Registraram a música, e quem participou daquela primeira gravação foi um coletivo de todos os ministérios de louvor da igreja. Então, o El Chamar também participou, várias pessoas participaram. A gente estava registrando o louvor congregacional da Lagoinha, através das músicas que Deus tinha dado, a maioria delas para a Ana. Tínhamos também versões e tal, músicas de outros compositores naquele primeiro projeto. E dessa junção, que a gente pensou que ia ter um CD. A primeira tiragem foi o número de membros que a Lagoinha tinha na época, 5.000 membros, para começar o trabalho missionário na Índia. E o CD se chamava Diante do Trono por causa da canção. Mal sabíamos nós que ali estava nascendo o ministério Diante do Trono, e que ia ganhar o propósito e a reverberação que ganhou. Eu sei da história. Sim. Eu perguntei para o pessoal de casa saber. Para te ouvir, não, e para te ouvir dizer, principalmente para que a gente entenda, para que você entenda a importância de se tornar público aquilo que já se vive no privado. No privado. Eu tenho ministrado muito sobre isso, sabe? Sim. As pessoas querem muito fazer projetos. Sim. A gente quer gravar, a gente quer registrar, a gente quer fazer um espetáculo e tudo. E aí a gente fala muito sobre isso quando eu viajo para ministrar esses workshops, essas palestras para ministérios de louvor. É exatamente isso, vocês precisam primeiro viver. E naquela época vocês viviam de fato. Sim. Isso, era uma família mesmo, era uma de fato. Era uma família mesmo, sim. Como a gente já convivia, a maioria do grupo que foi para o Diante do Trono já era do El Chamar, então a gente já tinha aquelas experiências de viajar juntos, passar perrengue junto, dormir no chão da escola, tomar banho de cano de água gelada, né? E apresentar. A gente tinha uma escola lá na Pavuna, no Rio de Janeiro. Chegamos lá com o ônibus, tinha um baleado lá, um morto, um corpo na porta da igreja. Então, assim, a gente já tinha vivido muita coisa junto, né? E, de repente, isso começou... E a mesma coisa também, não apenas as aventuras, as viagens, mas a busca, o desejo, a necessidade de oração, vigília, consagração, né? Isso tudo já existia. Então, quando veio Diante do Trono, isso só se acentuou, né? Deus estava fazendo uma obra em cada um de nós que transbordou para a nação. Esse é o fato, né? As próprias canções da Ana, que nasciam da sua busca, da sua sede, né? Para a gente ter uma ideia, quando nós gravamos o Exaltado, a Ana já tinha composto Águas Purificadoras. Como não é uma coisa só de registrar o que, né? Ela já cantava Águas Purificadoras no seu privado, na sua adoração devocional. Mas ela sabia que não era para aquela música ser conhecida. Ela guardou essa música para si muito tempo, e ela usava na sua adoração devocional. Depois, Águas Purificadoras, gente, foi uma ferramenta de Deus para curar a nação.
Quantos testemunhos nós recebemos posteriores ao dia daquela gravação. Pessoas que estavam num hospital, perto ali da Gamileira, onde a gente gravou. Pessoas foram curadas no hospital, enquanto eu estava tendo aquela ministração instrumental do Diante do Trono. Então, são coisas assim, é Deus que fez. Não é sobre a disponibilidade e o talento, não é sobre o talento de homens, é sobre a disponibilidade dos corações de deixar Deus fazer o que Ele queria fazer. Né? Helene, e é impossível a gente não lembrar, assim, né, da motivação, né? Como Sim. você contou aí. Uhum. E hoje, a gente está falando aqui com muitas pessoas que são da área do louvor, da adoração, das artes, estamos em um ambiente que respira artes. Como que essa pessoa, o artista cristão, ele pode conseguir filtrar a motivação e entender o que é realmente o projeto de Deus para a vida dele? Como sondar o nosso coração nessa motivação e realmente caminhar naquilo que é o projeto de Deus para nós e não apenas um sonho musical ou algo que eu queira realizar para ser conhecido. Assim como o Espírito milita contra a carne diariamente, isso é mais acentuado no artista cristão. Porque o artista cristão, ele tem uma sensibilidade que permite a ele sentir mais do que todo mundo sente, perceber mais do que todo mundo percebe. E isso é muito bom. Mas se isso não for colocado sob a autoridade e a graça de Deus, ele vai pelo mesmo caminho que Lúcifer foi. Entendeu? O artista, justamente por ele ter tanta sensibilidade, ele tem mais facilidade de se ensoberbecer, de usar a sua arte para se ver como superior aos outros, de buscar promover o seu próprio talento e seu próprio dom, ao invés de trazer glórias para Deus. É muito tentado a trazer discípulos a si mesmos e não a Cristo. Então, todo artista cristão luta com isso. E a gente tem que colocar isso mesmo, deixar o Espírito Santo alinhar o nosso coração. Porque, ao mesmo tempo que o artista ele é mais sensível, ele também é mais carente. Ele tem uma necessidade de aceitação, uma necessidade de aplauso, de aprovação. Né? E a linha que divide as coisas é muito tênue. Então, eu posso dizer isso por mim mesma. Muitas vezes, quando eu estava mais exposta ao mundo das artes, eu tive que travar verdadeiras batalhas com a minha vaidade, com o meu orgulho, com o meu ego, né? Com o meu desejo de aprovação. Muitas pessoas que estão feridas, elas querem ser curadas através da manifestação artística, e não é assim. Via de regra, isso vai dar ruim. A pessoa vai fazer do palco o seu lugar de buscar aprovação, se sentir aceita, se sentir aprovada para ser curada. E isso não pode acontecer assim. Porque aí Satanás começa a manipular um dom que Deus deu, através da nossa ferida. Por isso que, por exemplo, quando eu comecei a perceber as feridas na minha alma, por causa das feridas que eu carregava desde a minha infância, quando a Zenete veio fazer um trabalho espiritual com Diante do Trono, e isso começou a ser percebido, a primeira atitude da Zenete foi me afastar do grupo. Eu fiquei sem poder ministrar. E ela falava, mas você tem que estar em todos os cultos. Estava prestes a ter um congresso de louvor e adoração, falou assim, você vai participar do congresso de louvor e adoração no primeiro banco, mas você não vai cantar. Uau. E, gente, aquilo foi muito difícil. O meu orgulho foi esmagado, foi quebrado em 1000 pedaços. E doeu absurdamente. Mas valeu a pena. Porque eu precisava de ser liberta de uma motivação errada. E muitas vezes as nossas dores, os nossos traumas, o nosso desejo de aceitação, às vezes muitos de nós, artistas, carregamos uma rejeição com a gente, em algum momento da nossa vida. Todo ser humano sofre rejeição, mas isso no artista deixa uma marca mais funda. Então a gente precisa de primeiro se expor à cura do Senhor no nosso secreto, para depois a gente transbordar na plataforma. Tem dois lados dessa moeda, inclusive, né? A gente tem os artistas que precisam ser contidos, porque ele quer muito a exposição, ele quer muito a plataforma, ele quer muito os aplausos, mas acho que você já viveu isso também, pode falar por experiência de algum período em que você não quer isso, né? Deus está te impulsionando, Deus está te chamando, tá empurrando. Eu conversava com a Nívia esses dias, inclusive, e a Nívia falou que quando começava a introdução de Aclame ao Senhor, que ela arrepiava, assim, que ela de medo, né? Sim. Que dava nela um pânico de ter que cantar por uma série de fatores. Você passou por um tempo assim também, né? De Deus te impulsionar, de você
não, eu vou ficar aqui, vou ficar quieta e tudo. E como é que você venceu isso? O que você aprendeu com esse tempo em Deus? Que o orgulho e a autodepreciação são as duas faces da mesma moeda. A autocomiseração, a autodepreciação, ela é tão letal e é tão orgulho quanto a soberba. Por quê? De qualquer forma, é eu no centro, como eu me sinto, o que eu quero. Ninguém, eu não consigo, entendeu? Eu não vou, o que vão achar de mim? O que vão pensar? Né? Ou eu vou, eu sei, eu posso, entendeu? São extremos, mas são intrinsecamente um problema de ego, entendeu? Eu não posso ou eu posso tudo. Não é nenhuma coisa nem outra. A gente precisa buscar eu tudo posso naquele que me fortalece, entendeu? O Senhor pode me levar onde Ele quiser me levar, onde Ele tiver para me levar, eu estou pronta, né? Sempre consciente. Você tem uma coisa que eu exercito diariamente, Felipe, é a consciência de que é tudo sobre o que Ele quer fazer. Como o apóstolo Paulo diz, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. O que é um vaso de barro? Eu conheço vasos de cerâmica maravilhosos. Eles são lindos, mas eles são frágeis. Então a gente tem que entender, nós somos finitos. Nós podemos ser lindos, talentosos, o nosso dom pode ser maravilhoso, mas nós somos frágeis. Aquele que a gente carrega, o óleo que a gente carrega, o azeite que a gente carrega, é tudo sobre ele. É tudo sobre o conteúdo e não sobre a embalagem, né? Então as pessoas, às vezes, elas nos imaginam, elas nos constroem, na imaginação delas. Há uma grande mulher de Deus, mas de Deus eu não escondo quem eu realmente sou. Né? Então a Isanete tinha esse conceito bem rústico, mas que nunca me saiu da cabeça. Helena, você é igual o rabo do cavalo. Cresça para baixo. E eu passei desde então a observar a cauda do cavalo. Como o rabo do cavalo é bonito, né? Como ele é bonito, ele é farto. Muitas de nós mulheres queríamos ter aquele rabo é verdade. No cabelo, né? Ele é lindo, mas realmente ele cresce para baixo. Né? Então, assim, não nos ensoberbecer, entendendo a nossa fragilidade, e não também nos menosprezar. Vida, nossa, eu não sou nada. Aquela falsa humildade, sabe como? Aquela coisa fake. Né? Quando você realmente é humilde, você nunca vai saber disso. Se você realmente é trabalhado na humildade, você nunca vai saber. O dia que você desconfiar que você é humilde... Já deu errado, já deu ruim. Mas exercitar essa consciência. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Que coisa linda, Deus me deu esse dom. Bendito seja Deus, que alegria Ele compartilhar essa riqueza comigo. Né? E às vezes eu hoje pregando, mais do que cantando, às vezes eu estou eu estou num dia péssimo, emocionalmente frágil, fisicamente frágil. Aí eu subo no púlpito, como já aconteceu algumas vezes, de eu subir para comunicar que eu não ia pregar, que o João ia pregar no meu lugar, porque eu não conseguia engolir saliva. E eu preguei, e eu cantei, e a coisa aconteceu, e eu sabia que não era nada sobre a minha questão física. Quando acabou, o João estava com o olho regalado, a boca aberta, olhando para mim, e falou assim, meu bem, se eu tinha alguma dúvida que era Deus na sua vida, hoje eu não tenho nenhuma. Por aí. Né? Então, essas coisas a gente entende bem na função. No exercício do ministério, a gente vê que é tudo sobre Ele mesmo. Amém. E a gente se sente tão agradecido, porque apesar de sermos vasos de barro, Ele escolheu nos encher, que Ele transborde através dos dons que Ele nos deu. E que a glória seja totalmente para Ele. Aleluia. Eu ficaria aqui mais 2 dias, viu? Não é? Vamos fazer vigília? Vigília de podcast, vocês topam, gente? Eu acho que eles topam. Acho que todo mundo que está assistindo esse podcast topa. É uma pena que o tempo é curto. Mas aí vamos fazer o seguinte, Helena. Eu quero já te convidar para a gente poder fazer um especial. Quem sabe a gente consegue isso, hein? Vamos lá, o que você fazer manda? Um especial, trazer alguns amigos dessa época. Seria ótimo. A Ana. Vamos ver se a gente consegue armar isso daí para poder ficar um tempão batendo papo. Já pensou? Que delícia. Tomara que dê certo. Eis-me aqui, pode contar comigo. Pronto, Vocês
Vocês viram, né, gente? Tá registrado. A Helena já topou. Pronto, tá tudo certo. Essa aliança, ela é preciosa e ela é eterna, né? Amém. A gente tem o privilégio de viver essa aliança aqui na Sim. Terra, sabendo que teremos o privilégio também de compartilhá-la no céu. Amém. Ora, Isso vem, isso Senhor muito lindo. Jesus. Ansiamos por Amém. isso. Eu fico curiosíssima, porque eu creio plenamente que, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que no céu que nós vamos ficar só... Levitando, né? Não é nada disso. Nós também teremos funções, né? Teremos funções a ser desempenhadas para a glória de Deus e designadas pelo Rei, né? Eu fico muito curiosa de saber, viu? E aí, Senhor, não vai precisar mais de eu pregar, né, Senhor? E aí, vou voltar a cantar? Vamos fazer podcast lá no céu. Vamos fazer podcast lá no céu. Vamos ver o que ele vai Também, designar para isso é bom. nós. Ô, gente, olha, acabou o programa, o nosso podcast aqui, infelizmente. Fala aí, comigo, fala. Pois é, eu também queria continuar e tudo, mas, Helena, um prazer muito grande, uma Prazer alegria meu. muito grande receber você aqui. Tá? Um recado aí para vocês, pro João, pros seus filhos, que a gente ama todos, que Deus abençoe muito essa família maravilhosa, que a gente ora tanto por vocês, continue derramando sobre você mais graça, força, sabedoria, para você continuar desempenhando o seu ministério, o ministério de vocês, né? Como casal, que vocês estão sempre juntos, né? Sim, sim. O João tá ali nos bastidores, eu vou querer que ele participe desse programa com a gente, tá? Esse com a gente, eu quero muito ele sentado aqui para poder contar as histórias que só ele sabe. Sim, Jesus. e ele sai caladinho assim, mas ele sabe. Os caladinhos observam ainda mais, né? Não é? E aí vai ser lindo. Então, que Deus continue impulsionando vocês e obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. Uma honra estar com vocês aqui, gente. Que Deus continue abençoando vocês e usando essa ferramenta para ensinar, inspirar essa geração que está aí. Amém. Quer despedir? Isso aí. Gente, obrigada a você que está aí nos acompanhando na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver, porque você pode assistir também pelo YouTube. E nós queremos, então, convidar você a continuar acompanhando o Praise Podcast, todos os nossos episódios. Helena, muito obrigada. Que honra estar aqui com você hoje. Uma que honra alegria pra a gente mim, falar gente. sobre Jesus e a gente falar sobre assuntos tão importantes. Então é isso, né, Felipe? É Nós isso. voltamos nos próximos Praise Podcast, que você não pode Semana ficar que de vem fora. tem mais, sempre aqui na Rede Super ou então nos canais do YouTube da própria Rede Super, do Lagoinha One também. Você acompanha a programação completa, todos os programas, os recortes, compartilhe, manda para todo mundo. E Deus te abençoe. Então a gente se vê logo mais. Um abraço. Tchau.